nós às vezes achamos que estamos salvos só porque estamos dentro da igreja. Mas há um grande caminho espiritual a correr dentro da igreja. É por isso que o profeta diz assim, que a gente tem que convocar uma assembleia solene. Eu me lembro de uma vez que eu estava dando estudo para um batista, e eu ia apertando aquele batista, apertando. Chegou o dia do estudo, do sábado, e eu fui dizer para ele assim: olha, vocês não só guardam o quarto mandamento, vocês não guardam nenhum mandamento da lei. Porque lá em Tiago 3,10 diz assim, que todo aquele que guardar a lei, mas tropeçar em um só mandamento, se torna réu de quê? De todos. E ele ficou nervoso, levantou, deu um murro na mesa, e disse: é verdade, nós batistas não guardamos a lei, é verdade, nós não guardamos a lei, é verdade, mas vocês adventistas também transgridem a lei. Eu falei: não transgride, eu falei: não transgride, eu me levantei também, comecei a gritar, ele gritava, não transgride, ficou aquele bate-boca, e eu disse: por que transgride? E ele disse: sabe por quê? Porque Jesus disse que o cumprimento da lei é o amor, e vocês cumprem a lei, mas não amam. E eu me sentei e calei. Porque é verdade. Você cumpre a lei, mas não ama. Meus queridos, nós precisamos urgentemente de uma reforma espiritual dentro dessa igreja. Nós estamos perdidos dentro dos bancos dessa igreja. Essa semana nós vamos ver que Ellen White diz que a maioria dos pregadores do alto clamor, que vai ser o tema de uma das noites, estão nas igrejas de Babilônia. E eu, quando li esse texto, eu chorei no meu coração. A serva do Senhor escreveu que as pessoas que vão fazer a mensagem do alto clamor, a maioria delas estão nas igrejas de Babilônia. Nós precisamos despertar dessa sonolência espiritual que estamos vivendo. Meus queridos, há uma missão a ser realizada por nós. Deus espera de nós que nós nos apeguemos a esta mensagem e façamos uma purificação em nosso coração, façamos uma reforma em nossa vida, façamos uma transformação no nosso coração. Aqui ele diz assim: eu recomendo que vocês comprem ouro refinado pelo fogo, que é a fé e o amor que nós não temos e precisamos. Deus está dizendo assim: eu recomendo que comprem vestiduras brancas para cobrir a vossa nudez. Qual é a nudez da igreja? É o mau testemunho, irmãos. É o mau testemunho. Membros da igreja dando cano em outros membros, pedem emprestado, não paga. Outras ligam suas televisões de sábado e assistem. Eu me lembro de uma igreja que eu fui pastor, e quando eu cheguei lá, havia um irmão que estava há 7 anos frequentando a igreja. Não faltava uma reunião, mas não batizava. E um dia eu fui lá e disse: mas por que você não batiza? Você está na igreja todo sábado, você é melhor do que muito adventista que eu tenho na igreja. E ele disse para mim assim: olha, pastor, eu não batizo, sabe por quê? Porque eu, para batizar e ser igual o seu ancião aqui, que é meu vizinho, toda sexta-feira está assistindo Jornal Nacional, à noite eu prefiro não batizar. Eu falei: como é? Ele falou: isso mesmo, o seu ancião aí do lado, ó, ele mora aqui do meu lado, eu vejo aqui pela janela, toda sexta-feira, 8 horas lá, ele está vendo o Jornal Nacional. E eu fiquei assim, apavorado. Sabe o que a gente quer? Nós queremos ser adventistas e queremos também aproveitar o mundo aqui embaixo enquanto Jesus não vem. Mas não é assim que funciona, irmãos. Jesus diz assim que a gente precisa se converter de todo o coração, não é a metade dele. Nós temos que fazer uma entrega. Olha o que o Espírito de Profecia fala para nós. Foi-me mostrado que o testemunho aos de Laodiceia aplica-se aos filhos de Deus na atualidade. E o motivo pelo qual ele não realizou uma grande obra é a dureza de quê? Dos seus corações. Deus quer realizar uma grande obra em nós, e a razão por que essa obra não se realiza é a dureza dos nossos corações. Essa igreja precisa de ser abalada, sacudida, santificada, reformada. Nós precisamos despertar desse sono e compreendermos que estamos diante da mais terrível batalha do conflito dos séculos, a batalha da crise final. Satanás está tentando cegar os nossos olhos para a gente não se preparar para essa batalha do Armagedon, mas nós precisamos nos preparar. Sabem, meus queridos, a mensagem diz assim: eu repreendo e disciplino a todos quanto ama, se pois zeloso e arrepende-te. Mas de que pode se arrepender um coração cheio de arrogância e egoísmo? Nós estamos perdendo a percepção do que é pecado. Nós não sabemos mais o que é pecado. A gente se ajoelha de noite e diz assim: Senhor, perdoa meus pecados. E Deus diz assim: qual, meu filho? Qual você quer que eu perdoe?
Deus não perdoa pecado por atacado. Não se ajoelhe mais orando, dizendo: Senhor, perdoa meus pecados, porque nenhum pecado é perdoado quando você ora assim. Isso não é confissão, isso é enrolação, não é confissão. Porque Deus quer que você se ajoelhe no pé dele e confesse cada pecado que você tem cometido. Deus pede a confissão do pecado para que você tenha consciência que pecou, para que você saiba o pecado que cometeu, para que você saiba que está errado e para que você faça um revivamento, uma reforma na sua vida. Você se ajoelha e diz: Senhor, resolve meus problemas. Deus diz: qual, meu filho? A gente quer tudo por atacado com Deus. Senhor, dirige meu caminho. Qual caminho, meu filho? Sabem, se eu pegar uma folha de papel em branco aqui e eu der para cada um de vocês aqui essa manhã, eu não vou fazer isso, mas seria uma boa ideia se pudesse. E eu vou dizer assim: olha, peguem essa folha de papel em branco e escreva nessa folha de papel os pecados que você cometeu da hora que acordou hoje até agora. Ok. Bem, eu levantei hoje de manhã, liguei o aparelho de som tocando uma música dos Arautos do Rei, estava me sentindo muito bem, tomei o café da manhã, peguei a mulher, botei no carro, não teve briga dentro do carro hoje, porque ela estava pronta na hora, vou chegar na igreja na hora, cheguei aqui, sentei, ouvi a lição da escola sabatina, e pastor, eu acho que eu não pequei hoje não, eu não estou lembrado de nenhum pecado que eu cometi aqui hoje não. Eu sou santo e não sabia que eu era santo. Eu não pequei. Vocês sabem, nós estamos perdendo a noção do que é pecado. E sabe por que a gente está perdendo a noção do que é pecado? Porque a gente está longe de Deus. Nós estamos perdendo a comunhão com Deus. A Bíblia é a palavra de Deus falando a nós. Cada dia que você abre a Bíblia, você está ouvindo a voz de Deus falando a você. Quando você deixa de abrir a Bíblia e olhar, você perde a chance de deixar Deus falar no seu coração. E a oração, Ellen White diz que é o abrir do coração ao amigo, a Deus. Mas quanto tempo você passa de oração por dia? Quanto tempo você está orando por dia? Meus queridos, amados irmãos, nós precisamos definitivamente compreender de que Deus exige uma santificação do nosso coração. Na mensagem de Joel ele diz assim: Deus está desesperado. Ele diz assim: toque a trombeta em Sião, convoquem a congregação, convoquem uma assembleia solene para santificar o povo de Deus com jejum e oração. Os ministros chorem na minha presença perante o pórtico e o altar. Deus está desesperado. Deus está desesperado para nos tirar dessa condição de morno, para nos tirar dessa condição miserável de que somos ricos, abastados e de nada tenho falta. E eu pergunto a você: até quando você vai estar perdido dentro da igreja? Quando é que você realmente vai fazer uma profissão de fé íntegra, de entregar o teu coração a Jesus, de entregar a tua vida a Cristo Jesus, e que as pessoas olhem para você e vejam a glória de Cristo nascendo no teu coração? E elas vão dizer assim: este homem teve um encontro com Cristo, essa mulher teve um encontro com Cristo, porque isso está escrito na vida dele, nas palavras dele, no pensamento dele. Sabe, nós amamos tantos a nós mesmos, que a gente pensa que a gente pode enganar a Deus. A gente sabe mentalmente que a gente não pode enganar a Deus, mas às vezes a gente vive a vida como se a gente pudesse enganar a Deus. Mas o mensageiro que fala ao nosso coração essa manhã, ele diz assim: eu conheço as tuas obras, eu sei quem tu és, eu conheço os teus pecados, e eu ofereço aqui o colírio do discernimento, as vestes de Cristo, que tu vai parar de dar mau testemunho. Eu quero te oferecer realmente esse ouro provado pelo fogo, que é a fé e o amor que nós devíamos ter por essa obra, por essa causa. Sabe, meus queridos, eu sou um homem que tenho sofrido muito nessa vida, e eu, na minha experiência com Deus, eu cresci achando que eu era o melhor pastor do mundo. Vocês sabem que aqui no Brasil, eu sei, eu ainda tenho uma fama de pessoas que me conheceram do tempo que eu fui aqui para São Paulo,
de que eu era um